Mais uma informação, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou um aumento de quase 300% no salário do governador do estado, Romeu Zema. O texto também amplia a remuneração do vice-governador, de secretários e secretários adjuntos do estado. A votação em primeiro turno ocorreu na terça-feira e teve 45 votos a favor e 20 contra. Pelo projeto, o salário do governador vai receber aumentos escalonados ao longo de 3 anos, passando de R$ 10.500 para R$ 41.800. O projeto foi apresentado pela mesa da Assembleia a pedido de Zema, pois os salários do governador, do vice-governador e dos secretários estão congelados desde 2007. O salário torna o salário do governador de Minas Gerais o segundo maior do Brasil. José Maria Trindade, começa com você, Zé. O governo Zema em Minas Gerais foi diferente, né? Ele não veio da política, era o quarto ou quinto lá nas pesquisas eleitorais, subiu e acabou derrotando inclusive o governador em exercício, né? O Pimentel. Ele se considera ali, o Zema se considera o executor do PT, ou seja, o que pode derrotar o PT. E ele mantém as críticas até hoje. E quando ele chegou no governo, ficou assustado. Primeiro com as aeronaves. Vários helicópteros, jatinhos e aviões, e ele deixou tudo para o helicóptero e os aviões. Ele colocou um helicóptero à disposição da polícia, outro helicóptero ele colocou para o Corpo de Bombeiros, o avião para facilitar o trânsito de órgãos que seriam doados, né, para fazer para usar os órgãos que foram doados e precisava agilidade. No palácio ele ficou impressionado, foi morar na casa dele e cortou várias coisas. Então ele chegou lá com uma visão muito empresarial. E para secretário de Estado, para você ter uma ideia, eu sei que ele contratou uma empresa para pesquisar até em outros estados. Sei de pessoas de São Paulo que foram avaliadas exatamente para ser secretário de Estado em Minas Gerais, porque ele queria competência e não exatamente indicação política. Teve ali alguns problemas, porque ele não tinha um corpo político, não tinha um corpo técnico, pediu ajudas ao PSDB, que em Minas Gerais sempre foi forte, e aí nesse segundo governo ele foi reeleito já no primeiro turno com uma votação muito grande, inclusive se descolando do Bolsonaro. E, na verdade, o que ele quer aplicar em Minas Gerais é uma política real. Não se pode imaginar que um governador receba R$9.000. Aí você diria, é muito dinheiro? Não é, não. Qualquer executivo em Minas Gerais, ou qualquer, não recebe muito mais do que isso. E esse salário de 9.000, na verdade, é uma denúncia. É uma indicação de que os governadores não se preocupam com salário, ou seja, eles ganham muito de outras fontes. Agora, Dantas, será que essa notícia de alguma forma pode desgastar politicamente o governador Zema? Bom, sempre vão utilizar isso para ataque político, naturalmente. Mas como o Zé Maria falou, você tinha um salário defasado, o Zema até 2021 doava o salário dele, né? E ele fez isso para poder aumentar o salário dos secretários adjuntos e conseguir atrair gente competente para a administração pública. Bom, eu acho que a administração pública, especialmente cargos eletivos, não deveriam ter essa faixa, essa régua tão alta, e muito menos as benesses todas que estão aí disponíveis para quem exerce o poder nesse país. Eu acho que a política ela deveria ter menos incentivo para poder atrair gente que tem sua disposição, que tem vontade de fazer por vocação, né? É o termo certo, por vocação. Mas é utópico pensar que o sujeito vai largar o que faz e vai trabalhar de graça, a menos um sujeito como o Romeu Zema, que é multimilionário. Então, no fim das contas, é isso. Infelizmente, é essa situação. Não concordo com o conceito em si, mas entendo que é necessário. Agora, enfim, a gente pode mudar isso. Ele, inclusive, nesse decreto, ele restringe, e isso é importante ressaltar, restringe a participação de secretários e adjuntos em conselhos de administração, que são chamados GETONs.
agora mesmo hoje saiu no Diário Oficial a nomeação de diversos ministros do governo Lula no Conselho de Administração lá de Itaipu, cujo comando ficou nas mãos do Centrão, e aí, para compensar, eles abrigaram vários ministros nesse Conselho de Administração de Itaipu e que vão receber gordos jetons para participar de 1, 2 reuniões. E isso é assim na esplanada inteira. Aliás, aquela velha política que querem retomar do BNDES financiando os amigos, né, da corte, o BNDES se associando, injetando dinheiro e se tornando sócio de diversas empresas, nos conselhos dessas empresas também há acomodação da turma aí, né, dos companheiros, da companheirada. Então, infelizmente, essa é um vício da administração pública. E quem banca esse vício somos nós. E para você, Mota, é válida essa estratégia? É compreensível o reajuste de salário para tentar atrair para o Estado profissionais que na iniciativa privada certamente teriam uma remuneração bem maior? Esse é um dilema clássico da administração pública, né? O dinheiro público tem que ser tratado com muito respeito. A Margaret Thatcher já explicou, não existe dinheiro público, o dinheiro é dos trabalhadores, é das famílias. Portanto, é necessário muito respeito, muito cuidado com isso. Agora, decidir qual é o salário adequado para um governador não é uma questão fácil. Não é pelo governador, né? O Zema não tem necessidade do salário, é pelos secretários. É muito difícil você atrair pessoas talentosas, competentes e, o mais importante, sérias para um trabalho que hoje em dia no Brasil é uma atividade arriscada. Você coloca o seu CPF na linha, você tem todos os seus bens em jogo, você tem a sua reputação em jogo, né? Amanhã você pode, por nenhuma culpa sua, estar na manchete do jornal. Então, como é que você vai atrair pessoas sérias para uma atividade arriscada como essa e instável também, né? Porque você não tem nenhuma garantia, você larga o seu emprego, assume um cargo de secretário, daqui a 15 dias você pode estar de volta na rua, procurando emprego. Então, esse é um dilema, como é que você atrai essas pessoas se o salário que o governo oferece, né, é menor do que o que elas poderiam ganhar em empresas privadas. Existem respostas diferentes para esse dilema, não é uma questão fácil. Eu acho que, como o Dantas falou, não se resume a salário. Quem ocupa um cargo no governo o faz também por visibilidade, porque aquilo abre portas, né? A única coisa que não pode acontecer é ocupar o cargo no governo para usá-lo indevidamente para auferir benefícios pessoais. E você, Pavinato, o que pensa desse reajuste? Se ele fosse como uma certa outra mineira, que come um pouquinho mais quieto, ele poderia estar ganhando 220 mil reais por mês. Não preciso falar o nome de quem é. Mas o Zema, ele fez o que deveria ser feito. Meus colegas disseram muito bem aqui, os secretários, eles têm o seu salário regidos pelo o salário do governador. Se você for atrair pessoas que querem fazer negócios posteriores porque abre portas, nós não vamos ter bons administradores públicos. Nós precisamos de gente interessada em fazer o trabalho agora e não depois. Bom, não é nenhum absurdo. Nós temos garçons no Senado que ganham 15 mil reais. Era muito mais do que o salário do Zema, esses anos todos. 15 mil reais, um garçom no Senado. Com esse novo salário, que não vai ser para já, ele está escalonado. Isso vai resultar em que o salário do governador em Minas, durante 4 anos, tenha um custo de 2 milhões para os cofres mineiros. 2 milhões em 4 anos. O Congresso Nacional, meus queridos, por ano, gasta 5 milhões com ascensoristas, mais que o dobro do salário do governador. Enquanto em 4 anos o governador de Minas vai ser um gasto de 2 milhões para os cofres de Minas, em 4 anos, no Congresso Nacional, o custo de ascensoristas é de 20 milhões.